Agora vou explicar as opções do menu Select. Quando não existe nenhuma seleção ativa, as opções que tem no menu Select são All, Ctrl A, seleciona todo o documento, todo o conteúdo do layer. Color Range, que me faz uma seleção a partir de diferenciação de cores, será explicado depois. E o modo Máscara Rápida, que também será explicado depois. A opção All, eu clico aqui, Ctrl A, faz a seleção completa aqui do documento. Quando existe então uma seleção ativa, eu tenho outras opções pelo menu Select, como Deselect, retirar a seleção, já fizemos isso, Ctrl D, e inverter a seleção. Neste caso, não tenho que inverter, mas por exemplo, selecionar Retangular Marquee Tool, vou retirar essa seleção antes, Deselect, e com a Retangular Marquee vou selecionar este tijolo aqui. Eu fiz essa seleção, a área selecionada é a área interna aqui. Qualquer modificação agora que eu fizer, isso é uma máscara temporária, uma seleção temporária, eu posso modificar só esta parte interna. Só que eu posso fazer, por exemplo, aqui é muito fácil de retirar o fundo do castelo, porque é uma cor chapada, então eu posso selecionar de diversas formas essa cor chapada. Aí eu posso inverter a seleção para selecionar o castelo, caso eu queira. Então no caso aqui, ó, está selecionado o tijolinho aqui, só esse. Eu vou no menu Select, Inverse, ele inverte a seleção, seleciona tudo menos a parte interna aqui. Agora se eu tirasse a cor da imagem de forma destrutiva, o Ctrl Shift U tira a cor da imagem toda, menos do quadradinho aqui que eu selecionei, né? Que eu selecionei e inverti a seleção. Agora voltando, Ctrl Z, Ctrl Alt Z. Ele voltou a seleção ao quadrado. Então, começando de novo. Ctrl D. Se eu quiser selecionar a área, seleciono. Aí o Ctrl Shift U, só ali dentro. Ctrl Z, Ctrl Shift I, ou Select Inverse. Ele inverte tudo, menos o que tem aqui dentro. Ctrl Shift U, tira a saturação de tudo, menos o conteúdo ali dentro. Essa é uma das opções. Ctrl C aqui. Agora vamos ver outras aqui do menu Select. Caso eu tenha uma seleção ativa, por exemplo, está selecionando aqui tudo menos o interior aqui deste quadrado. Então eu retiro a seleção, Ctrl D. Select, eu tenho a opção Reselect, Shift Ctrl D. Então ele volta a seleção da última coisa que eu selecionei. Então Ctrl D, volta a última seleção que eu fiz. Agora, outras opções, como as seleções de layer aqui. Vou explicar então essas três aqui. Vou retirar essa seleção, Select, Deselect. Select, aqui vou criar vários layers, de exemplo, 1, 2, 3. 3 layers de exemplo. Então aqui no caso, Select, aí é habilitado aqui, All Layers, Alt Ctrl A. Ele seleciona todos os layers, com exceção aqui deste que está com o background, porque ele está bloqueado. Então ele seleciona todos os layers. A tecla de atalho aqui é o Alt Ctrl A. A outra opção, é claro, Deselect Layers, retira a seleção dos layers. Agora esta outra opção aqui, Similar Layers, funciona da seguinte forma. Vou deletar estes layers aqui, não, vou deixar ativos aqui, e vou criar mais um layer de ajuste aqui em cima deste aqui, ó. Um layer de ajuste de Color Balance e outro layer de ajuste aqui, Levels, por exemplo. Então eu tenho aqui, vou minimizar aqui esta aba para aumentar aqui, facilitar a visualização. Eu tenho aqui 2 layers de ajuste, 3 layers de pixel normal, e vou criar também mais 2 de texto. Vai selecionar a ferramenta de texto, vou escrever o texto aqui de exemplo. Cancelar aqui, eu cliquei fora aqui, peraí. Selecionar a ferramenta de texto, clica de novo, vou escrever o texto. Back. Ctrl A, quando a ferramenta de texto está ativa, que é o Select All, ele seleciona todo o texto quando a ferramenta está ativa. Então vou aumentar aqui o tamanho do texto. É um exemplo, só depois eu vou explicar tudo sobre os textos também. Então tenho 2 layers de texto. Ó. Duplicar este layer, Ctrl J, eu clico e arrasto aqui para o ícone de Create a New Layer. Então eu tenho 2 layers de texto, 2 layers de pixels normal e 2 layers de ajuste. Então no caso aqui, ó, desse tipo de layer, eu vou lá no menu Select, aí tem a opção Similar Layers. Eu clico aqui, ele seleciona os 3 layers similares.
Agora, supondo que eu tenho vários layers de texto, eu quero modificar todos ao mesmo tempo. Exemplo, aí eu tenho vários em diversos layers. Aí eu vou lá em Select, Similar Layers. Ele vai selecionar todos os layers de texto. Mesma coisa aqui. Se eu seleciono um aqui de ajuste, Select, Similar Layers, ele seleciona os layers de ajuste. Isso é importante quando você estiver trabalhando com um monte de layers. Isso é muito importante mesmo, facilita bastante aí nas horas que você precisa alterar diversos layers ao mesmo tempo, ou unir em uma pasta, separar os layers. Então vou deletar tudo isso aqui agora. Explicar outra coisa aqui das seleções. Vamos ver aqui o que mais que tem para explicar. Refine Edge já foi explicado. Agora eu vou explicar esses dois aqui, Grow e Similar. Vou fazer uma seleção aqui nesta área aqui do tijolinho. Vou até um zoom, Ctrl mais aqui. Não, pode ser aqui mesmo. Esse tijolo. Fazer uma seleção aqui com a ferramenta retangular Marquee e vou na opção aqui, ó, Select, e vou na opção Grow. Você vai ver que ele vai selecionar diversas áreas semelhantes na tonalidade de cor, né? E as áreas próximas à seleção que eu fiz. Aqui já tem uma distinção bem grande aqui, ó, do branco, né, para o outro tijolo. Claro que tem áreas aqui desta parte, né, que tem as mesmas cores aqui, só que ele fez essa separação só da região próxima que eu fiz a seleção inicial, né? Aqui tem boa diferença para essa parte de baixo. Agora o outro caso, Select, Similar, aqui desta opção aqui, ele seleciona em todo o documento cores similares a esta. Ele não respeita, então é como a Magic Wand aqui, ele seleciona o documento inteiro. Então lembrando, Similar, seleciona em todo o documento cores distintas da região que eu pré-selecionei, cores similares, e a Grow faz também isso, mas só próxima ao objeto, que não tenha muita distinção de cor aqui, né? Exemplificando melhor, duplo clique aqui na Zoom. Voltando aqui de novo, como eu expliquei, aqui no caso aqui do quadrado mesmo. Não, dessa parte preta aqui, ó. Selecionar só uma parte aqui, ó. Fica mais fácil de entender. Dessa parte aqui. Select, Grow. Olha, perto ali ele identificou as áreas mais escuras, né? Porque eu peguei não só a parte preta, mas também peguei essa parte aqui. Agora, se eu fizesse ao contrário, Ctrl Z, fosse na Select, Similar, ele vai pegar de todos os outros as informações de cor pertencentes aqui à área que eu selecionei. Vamos ver mais modificações. Agora, modificações da transformação. Vou selecionar aqui esse tijolo de novo. Agora vou lá na aba, no menu Select e tenho aqui a opção Transform Selection. Transform Selection, eu posso transformar, realmente aumentar, olha, diminuir, inverter, fazer qualquer coisa na seleção. Agora eu não modifico o objeto, eu modifico a seleção mesmo. É diferente de eu habilitar, vou cancelar aqui, eu ir por aqui em Edit, Free Transform. Aqui eu transformo a imagem mesmo, pelo menu de edição. Agora pelo menu de Select eu transformo realmente a seleção sem alterar a imagem. Então, Transform Selection, e clicando com o botão direito em cima, eu tenho todas as opções de tamanho, rotação, Scale, a distorção, perspectiva, Warp. Então, por exemplo, aqui Distort. Eu posso selecionar os pontos, ó, que eu quero selecionar, mover, por perspectiva. Eu transformo realmente a seleção. Rotaciono, se eu quiser, ó, rotacionar. Eu rotaciono a seleção. Se eu aplicar, apertando Enter ou clicando aqui, a seleção mesmo foi transformada e não o objeto que está abaixo ou parte da imagem que está abaixo. Vou pressionar o Ctrl Z e explicar mais modificações aqui. Aqui então é o Free Transform da seleção e a opção de salvar a seleção. Supondo que você está trabalhando com selecionei primeiro esses tijolos, aí, ou então um recorte mais complexo de um cabelo e tal. Aí eu sempre vou usar essa seleção aqui, eu preciso ativar de novo mais para frente. Então eu deixo salvo a seleção, eu clico no Save Selection, coloco um nome para essa seleção, coloco quadrado 1, vai supondo, quadrado 1. Um novo canal no documento que está
ativo agora, que é o selections.jpg, clico em OK. Então ela vai aqui para a aba Channels, que também será explicada depois, com um novo canal alfa. Então ela sempre está salva aqui. Então se eu retirar a seleção, Select, Deselect, por exemplo, eu tenho agora a opção aqui, ó, Select, Reselect. Daí faz a seleção do último que eu selecionei. Agora se eu fizer outra, supondo, fiz essa aqui e tal, depois eu fiz mais outra, e vou fazendo e tal. Agora se eu quiser voltar à seleção, eu não tenho mais o modo Reselect, ele vai fazer a última que eu fiz. Mas como eu salvei aquela outra aqui, eu vou lá em Select, Load Selection, seleciono aqui o canal, que eu coloquei quadrado 1 no caso, ok, leu a seleção. Outra maneira de carregar uma seleção salva é indo pelo menu, aqui pela paleta Channels, selecionando aqui o quadrado, mantenho o Ctrl pressionado e clica aqui em cima do thumbnail de visualização e a seleção é ativa. Agora a transformação aqui, quiser deletar, clica aqui, ó, essa é a seleção aqui, é o canal alfa, o branco revelando, preto escondendo, né, o canal alfa, deleta aqui, arrasta para a lixeira e já era. Transformação agora aqui no Modify. Fazer uma seleção aqui deste quadrado de novo, outro quadrado, né? Esse aqui, modificação, Modify, Border. Esta primeira opção, Border, você cria uma borda a partir dessa seleção. Clico aqui, aparece esta caixa de configurações, Border Select, Width 5 pixels. Então vou colocar aqui o valor par aqui, só para que você entenda, 10 pixels. Então aqui é marcado como centro. Então ele cria uma borda 5 pixels para dentro, no caso que eu coloquei 10 aqui, então ele vai criar de 10 pixels, só que aqui será definido como o meio desta borda. Então ele cria 5 pixels para dentro e 5 pixels para fora, fazendo uma espécie de moldura, olha só. Então ele faz uma moldura da seleção. Ctrl Z, voltar ao estado inicial da seleção, o último passo, né? Select, Modify, Smooth, ele suaviza a seleção. Por exemplo, aqui, colocar o valor de 30, do jeito que está aqui, 30 mesmo. Clicar em OK. Olha só os cantos como ficaram arredondados. Suavizou. Ctrl Z, voltando de novo. A seleção ao normal. Select, Modify, Expand. Aqui você determina um valor para expansão dessa seleção. Se eu colocar o valor aqui, 20 pixels, ele vai expandir a seleção 20 pixels. Ou seja, vai crescer a seleção 20 pixels, olha aí. Cresceu. Só que tem uma diferença. Você aplica essa transformação por valores e ele arredonda automaticamente os cantos. Eu vou explicar como que você aumenta uma seleção sem você arredondar os cantos. Mas vou voltar ao normal agora, Ctrl Z, voltar ao último passo, depois eu vou explicar. Select, Modify, Contract, a mesma coisa de expandir aqui, só que ele contrai. Então você seleciona e coloca lá o valor de 20 pixels. Ele contrai na seleção. Ctrl Z, voltar ao estado inicial, outra opção. Modify, Feather. Isso é simples, ele faz uma transição suave aqui da seleção. Vou colocar o valor de 10 pixels, ok? Ele suaviza aqui a seleção. Por exemplo, se eu fosse pintar de preto aqui, Alt Delete, olha só como ficou suave, esfumaçado aqui os cantos, porque eu apliquei uma modificação do Feather. Ctrl Z de novo. Agora no caso aqui, eu contraí e expandi a seleção lá por números, por valores que eu determinei aqui, tanto na expansão como contração, e ele arredondou os cantos. Para que não aconteça isso, faça uma modificação desse tipo pelo Transform Selection. Aí você mantém a proporção a mesma coisa, por exemplo, Shift ou Alt pressionado, ele faz a proporção do centro para fora. Shift Alt, clique em uma das hastes, então você expande a seleção, olha para o tamanho que você quer. Você tem o resultado visual já na hora de saber aonde você vai posicionar essa nova seleção para o tamanho. E a mesma coisa para reduzir. Select, Transform Selection, Shift Alt pressionados, clica em um dos cantos, você redimensiona. Se o Shift nem o Alt estiver pressionado, você faz de forma livre a transformação aqui da seleção.
Bom, então estamos kits aí já na opção de transformação. Depois, mais pra frente, exemplos práticos aqui. Esse aqui é o básico para você ter noção aí quando eu chegar na parte dos efeitos. O curso nem começou ainda, tem muita coisa que você vai aprender. Na próxima parte vamos falar então dos métodos de seleção Color Range e o próximo, primeiro vamos fazer o Color Range e o próximo, depois do Color Range, será o do Quick Mask, explicando outros métodos de seleção.